venho de uma família formada por mulheres costureiras e eu cresci ouvindo histórias, sobretudo da minha avó. Ela nasceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais e nessa cidade, na década de 50, ela era costureira, né? Ela era a principal costureira da cidade. O que ela dizia? Que enquanto as pessoas iam ao ateliê dela, ela ouvia as histórias sendo contadas. Ela sabia tudo o que estava acontecendo na cidade, né? Os famosos causos que são muito caros para as famílias interioranas e para quem nasceu nessas regiões. Eu sou pesquisador em filosofia pela Unifesp. Eu retomei o contato com o Walter Rodrigues, o estilista brasileiro. No ateliê dele eu falei, olha, Walter, a gente precisa voltar a pensar num curso. Ele, vamos pensar alguma coisa sobre literatura e moda. Automaticamente eu fui arrastado para a filosofia, para um autor no qual ele é meu aliado de pesquisa, que é o Walter Benjamin. A moda é capaz, segundo Walter Benjamin, de sensivelmente, por meio das imagens, em traduzir, em trazer uma constelação de significados de uma época. Desde Gustave Flaubert, com Madame Bovary, Marcel Proust, que é mais do século XX, com 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido, da Recherche, a Virginia Woolf com Orlando e com seus contos também, do Brasil José de Alencar, Machado de Assis, o Balzac, Émile Zola, enfim, uma série de autores que transitaram no 19 e no 20, que vão se apropriar da roupa, seja para 4 características que eu identifico na pesquisa. A primeira ele se apropria da roupa para traçar um perfil psicológico daquela personagem. De que maneira? Então, por exemplo, ao descrever um vestido de seda de uma determinada cor que aquela personagem traja, estou descrevendo um estado de espírito daquela personagem. Um segundo sentido seria para mostrar o contexto histórico do período, histórico, social e político. Quem é exímio em fazer isso é o Primo Basílio do Eça de Queiroz, por exemplo. Uma terceira seria a roupa como protagonista, que eu identifiquei sobretudo nos escritos de Virginia Woolf em Orlando, uma biografia, que é um romance dela de 1928, no qual Orlando é um jovem inglês que nasce no século XV, ele vive 450 anos, sendo que na virada do século XVII para o século XVIII, ele acorda um belo dia na Turquia, mulher. A última é a roupa como alegoria. Um exemplo que eu identifiquei foi na literatura de uma autora brasileira, na realidade ela é italiana e radicada no Brasil já desde do século passado, que é a Marina Colasanti. Ela tem um conto chamado A Moça Tecelã, em que é maravilhoso, porque ela narra a história de uma moça, tecelã, e essa moça, ela tece todos os sonhos, todos os desejos dela, um marido, um castelo, muito luxo, muita opulência. Esse marido começa a subjugá-la e depois ela percebe que não é mais isso que ela quer, que ela está infeliz, ela vai lá na sua roca e destece tudo novamente e volta para aquela vida anterior que ela tinha. No latim, por exemplo, no latim e no grego arcaico, a mesma palavra que diz tecido, diz texto, que é o texere. Então, quem tece alguma coisa está escrevendo um texto. E quem escreve um texto está também tecendo algo, ou preocupado com uma textura das próprias palavras, ou uma tessitura das próprias palavras. A literatura, ela é generificada. Existe sim, você percebe, e existe sim uma maneira da mulher escrever, e existe uma maneira do homem escrever. O que acontece? Ora, aquela mulher, dadas as condições históricas, dadas as condições sociais, as condições econômicas e culturais, dada uma opressão, dada uma sociedade machista, misógina, ela teve uma formação cultural diferente daquele homem. Mas é necessário pensar, então, primeiro, qual o contexto que aquele autor escreve, o que além daquela literatura é possível ser trazido. De uma certa maneira, esses autores eles também estão mostrando qual que era a condição da mulher naquele período. Por mais que não fosse a intenção deles, ao fazer um retrato, uma espécie de uma crônica, principalmente nesse período do romance realista, do realismo social e do realismo dentro do romance, ao fazer uma crônica, ao pintar uma crônica social, essas questões elas vão aparecer. Por mais que nós desejamos expressar o nosso gênero de uma outra maneira, e aí vamos transferir essa ideia do gênero para a questão das roupas, porque é possível. O guarda-roupa é limitado, ele é condicionado por uma determinada circunstância histórica, social, política. Então, nesse sentido, o indivíduo, a individualidade, ele pertence a uma narrativa. Mas eu penso que as coisas elas se dão num movimento que não é tão separado. Você é ao mesmo tempo, sim, narrado, mas você também é capaz de criar uma narrativa.